paz de Deus esteja com você, que este dia tudo concorra para o bem, seja um dia muito abençoado no seu trabalho, nas suas ocupações, junto da família, enfim, que a graça, que a bênção de Deus esteja com você. Hoje nós somos convidados a refletir sobre a carta de São Paulo, é mesmo uma epístola, uma carta pequena a Filemão. Filemão é uma carta pequenininha de 28 capítulos, 25 versículos, bem pequenininho. Paulo está preso em Roma, então, portanto está na cadeia, e lá ele conhece uma pessoa que é o Onésimo, que era escravo de Filemão. E então Paulo manda uma carta para o Filemão, e quem leva é Onésimo. Onésimo era escravo, tinha fugido da propriedade, tinha sido preso, e lá na prisão Paulo converte e agora manda de volta. É interessante, uma cartinha que você pode ler bem rapidinho e ver qual que é a profundidade de ser cristão. Então, Paulo manda de volta Onésimo para agora ser recebido como irmão muitíssimo querido. Você imagina que Onésimo era escravo de Filemão. Agora, ele vai sentar na mesa junto com Filemão, vai partilhar da mesma refeição, não mais como escravo, mas como irmão. E mais ainda, como se fosse eu mesmo. Veja o que a conversão faz com as pessoas. E ainda Paulo diz, e se existir algum débito, se ele tem algum débito com você, coloca na minha conta, porque ele me é muito querido. Por isso, recebe, acolhe Onésimo na sua casa como se fosse eu. A profundidade da conversão muda as pessoas de tal forma que façam que as pessoas sejam irmãos. Gente, é isso que Deus quer de nós. Por que tanta divergência? Por que superior ao outro? Por que tantas perguntas que nós podemos fazer entre nós, na nossa convivência, no nosso relacionamento? Por que não podemos viver numa comunidade de irmãos? Afinal, não somos todos batizados? E se somos batizados, somos todos irmãos. Vamos agora acompanhar a liturgia, a palavra de Deus, que a liturgia nos oferece para o dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 17, versos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, eis aqui, eis ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus já está no nosso meio. E às vezes encontramos pessoas que pensam, ou que falam, ou que ensinam que o reino de Deus está distante, como se fosse um outro lugar. Jesus disse que o reino de Deus está aqui, no nosso meio.
O que nós devemos fazer é merecer aquilo que Ele já conquistou para nós. A cruz, por onde e para onde nós também caminhamos, é o passaporte para o reino definitivo. Então anunciar o reino, olha, Ele está aqui, ou Ele está ali, vai acontecer nesse dia, ou naquele dia, é uma interpretação, no mínimo, errônea. Porque quando a gente lê o texto da palavra de Deus, Jesus disse que nem está aqui e nem ali, nem cá nem acolá, mas no meio de vós. Por isso que deve ser uma busca constante de Deus que está no nosso meio. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem que Deus está distante, nos olhando, mas não é melhor ou é correto pensar que Jesus, que Deus está próximo de nós, que caminha conosco, que vive no nosso meio? Pois bem, para encontrá-lo é necessário que cada dia tomemos nossa cruz. Eu imagino quantas pessoas carregam cruzes pesadas. Tem dia que dá a impressão que não consegui transpor aqueles dias, transpor aqueles momentos, tão pesada a cruz que está sobre as costas, a cruz sobre a família, a cruz da doença, a cruz do desemprego, a cruz das dificuldades, a cruz do desentendimento, a cruz da falta de perdão, a cruz da morte, e assim vai. Mas tudo isso é caminho para Deus. Tudo isso deve nos ajudar a tomar posse do reino que Deus veio trazer no nosso meio. Não é esse dia ou aquele dia ficar apavorado, não há necessidade. O importante é tomar consciência que o reino de Deus está no nosso meio. Às vezes nós nos encontramos para celebrar os mistérios de Deus e ali nós temos oportunidade de fazer uma experiência extraordinária da graça de Deus. Por isso, você já pensou em procurar a igreja, participar da celebração da Eucaristia, reunir com a tua comunidade, celebrar a tua fé, fortalecer o vínculo com Deus, o vínculo de fé que já está no teu coração? Pense nisso. A oração é o caminho para Deus. Vamos agora ouvir a oração que nós preparamos para o dia de hoje. Rezar é falar com Deus. Todas as vezes que nos colocamos na posição de oração, o nosso desejo é gerar uma sintonia da criatura com o Criador, do humano com o divino. Por isso, neste momento que a nossa prece, a nossa oração chegue até Deus, eu vou fazer uso da oração do credo, que é o símbolo niceno-constantinopolitano, que o Papa pediu na abertura do Ano da Fé, dia 11 de outubro, para a gente rezar ao menos uma vez por dia. Então eu já quero fazer a minha oração do dia de hoje, já rezando junto com você. E assim nós podemos juntos elevar a Deus a nossa oração. Então vamos rezar juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, ó homens, e para a nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Que o Deus, nosso Pai, fonte de todas as bênçãos, volte o olhar para você, para a sua família, para o seu trabalho e derrame abundantes bênçãos e você possa viver na paz do nosso Deus. O Deus que é todo-poderoso, volte o olhar para você e Ele te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado da sua companhia. Viva com alegria. Até uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir.